Boa noite, pessoal. Para alguns alunos, para o curso de sistemas, principalmente, a novidade, as cadeiras eletivas, né, a gente está colocando esse ano, os cursos de gestão já tiveram essas cadeiras eletivas em períodos anteriores, se não me engano. O objetivo é a gente enriquecer a formação de vocês, dando algum direito à escolha para onde vocês querem direcionar. Qual que é o nosso principal desafio numa cadeira letiva dessa? É que eu tenho um grupo muito variado aqui. Eu tenho alunos do primeiro, do terceiro, do quinto, do sétimo período, e de cursos diferentes. Eu tenho alunos aqui de cursos de gestão e de cursos de sistemas. Então, eu tenho alunos que estão muito mais técnicos e outros alunos que estão vão ter contato a primeira vez a uma linguagem de programação, mesmo que a linguagem de quinta geração, uma linguagem de bem alto nível, de fácil assimilação, a primeira vez na nossa cadeira. Então, a gente vai precisar, os mais avançados, terem paciência, e os menos avançados vão precisar ter perseverança, tá? Porque a gente vai ter que achar uma linha do meio aí para que a gente consiga fazer uma boa cadeira. O que eu posso garantir é que as aulas vão estar gravadas e que a gente vai ter, assim que disponibilizarem o AVA com quem se inscreveu, que a gente vai ter bastante material no AVA para que a gente acompanhe. Então, o fato de ser letiva, para alguns alunos, vai significar que é uma cadeira mais fácil, porque o aluno do quinto, do sétimo período de sistemas sabe lidar muito bem com banco de dados, já fez, inclusive, cadeiras com SQL, né, que teve essa parte. Agora, nós temos alunos aí do primeiro e do terceiro período e dos cursos de gestão que vão ter que se comprometer bastante aí com a disciplina e vão ter que perguntar quando tiverem dúvidas, porque realmente, de início, vai parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é. É algo que vocês são perfeitamente capazes de assimilar, vai dar um pouquinho de trabalho, principalmente para vocês configurarem o ambiente na casa de vocês, porque vocês vão precisar configurar o ambiente para fazer os exercícios na casa de vocês, né? Os laboratórios, principalmente os laboratórios que o curso de sistemas usam, todos eles têm o SQL, então pode praticar lá. Mas, como essa disciplina é uma disciplina que acontece na sexta-feira, né, vocês vão precisar, de fato, preparar o ambiente de vocês. E, para isso, eu vou mostrar depois, mas eu vou mostrar aqui algumas coisas que podem ser interessantes para vocês. Tá bom? Eu tenho um canalzinho no YouTube, que eu coloquei os vídeos que vocês vão ter que acessar. Eu vou mostrar isso durante a aula também, mas eu só quero que vocês vejam o canalzinho para vocês fazerem. Eu coloquei o linkzinho aí no chat, tá, do canal. Esse canal é meu. Só tem informação técnica, então não é um canal muito desejado pelo público em geral, mas pela parte técnica desejo. Então, para essa cadeira aqui, para que a gente faça algumas práticas dessa cadeira aqui, o que vai ser importante? Esse vídeo aqui, ó, instalando a SQL Express 2019, vocês podem olhá-lo, tá? Instalando o SQL Management Studio, que é o que a gente vai usar também, e instalando o banco de exemplo AdventureWorks. O AdventureWorks é um banco que já vem carregado com dados,
É um banco que a gente vai usar para fazer SQL, entender SQL, entender como é que funciona, etc. Então, aqui a gente tem um videozinho que, na verdade, ele é menor que isso, porque tem uma parte que eu estou esperando instalar, ele deve ser uns 20 minutos, tá? Para você pular um pedacinho. Né? Um videozinho de 10 e um videozinho de 5 para vocês fazerem. Vocês vão demorar um pouquinho mais para fazer essa instalação, mas vocês precisam fazer essa instalação na máquina de vocês. Instalar o SQL Server Express, instalar o SQL Server Management Studio, instalar o banco Adventure Works. Tudo bem? Isso, de fato, vocês precisam fazer. Depois eu vou mostrar o SQL Express, o que é, o Management Studio, etc. Bem, outra coisa, né? A gente tem um programa de disciplina, né? A disciplina de SQL, essa é a ementa, onde se aplica. É uma disciplina de meio período para um semestre, são 40 horas a aula. Né? Onde a gente vai estar aqui, o nosso objetivo geral é habilitar vocês a acessar um servidor de dados SGBD, né? E utilizar as principais técnicas de seleção e manipulação de dados. Então, se a gente tiver sucesso nessas 40 horas, a gente vai aprender a configurar o ambiente para praticar, que são esses 3 vídeos que eu passei para vocês agora. Instalar o SQL Express, Management Studio e Adventure Works. Empregar o básico da linguagem SQL. Assim que habilitar o AVA, gente, eu vou colocar esses links diretos no AVA, tá? Para vocês. Enquanto não habilita, acessem o canal para que vocês façam pelo canal. Não deixem de fazer pelo canal, tá bom? Empregar o básico da linguagem, aí aprender a fazer select, aprender a fazer o join entre tabelas, né? Fazer o conjunto de dados, aprender a dar group by, aprender a usar o where, né? Esse é o básico do SQL, para a gente verificar os resultados. Depois a gente vai aprender a usar os insert, update, delete, como é que insere dado, como é que atualiza dado, como é que exclui dados. Vai aprender alguns métodos matemáticos, estatísticos, etc., para a gente fazer algumas rotinas adicionais. Então, a nossa ideia é trabalhar na AV1 configuração do ambiente e as cláusulas where, e na AV2 manipular dados e funções aritméticas. É claro que, como é a primeira vez que eu leciono uma cadeira para um grupo tão heterogêneo, né, pode ser que a gente tenha alguma variação na profundidade que a gente vai abordar cada coisa, tá? Isso pode acontecer. Mas o planejamento inicial é que a gente consiga cumprir isso aqui. Tudo bem? E o que a gente vai usar de bibliografia? A gente vai usar de bibliografia, isso é importante, são todos os livros da biblioteca online nossa. Tá? Todos os nossos alunos têm acesso à biblioteca online, tá? E têm acesso a esse livro. Eu estou gostando muito desse livro aqui da Saga de 2020, é um livro bem explicativo. E a gente vai usar esse livro como base também, uma das bases, né, bibliografia básica, para que a gente faça. Mas tem esse aqui do Luiz Damas também, que é muito bom, né? E tem esse aqui. E eles estão todos disponíveis para a gente. Né? Como é que vocês vão acessar a minha biblioteca? Né? Vocês vão procurar a biblioteca online da EDB, no Google mesmo, a biblioteca online da EDB. Né? Vão clicar no linkzinho, biblioteca online, tá? Tá aqui o link, biblioteca online. Vão entrar com o e-mail da EDB de vocês e a senha de vocês, o código.
Essa senha de vocês, ó, tá atrás da carteirinha do estudante, tá bom? Aí quando vocês acessarem a biblioteca online, vocês podem simplesmente, essa ementa aqui vai ficar disponibilizada para vocês no AVA também, mas enquanto não está disponibilizado, vocês podem simplesmente procurar aqui, ó, consulta em banco de dados, vai entrar aqui, pesquisar consulta em banco de dados, né? Ele vai abrir esse cara aqui, ó, consulta em banco de dados, e esse livro inteiro está disponível para a gente, que vai ser uma das nossas bases. Depois, no aba de vocês, vai ter esse material à nossa disposição, né? E a gente vai começar por esse capítulo de seleção, né? Seleção em SQL, tá bom? Ah, professor, você vai ler o livro aqui? Não, não vou, né? Não tenho a menor intenção de ler um livro junto com vocês, tá bom? Mas eu vou estar mostrando o que a gente vai estar trabalhando nesse livro e fica por curiosidade para vocês depois lerem os detalhes, preencherem as lacunas, né? Que a nossa aula vai ser um pouco corrida. Então, existem várias formas de você abordar esse assunto, lecionar esse assunto, usar. A gente poderia usar o Access e aprender com o Access a fazer SQL. Mas, quando a gente fala de ambiente empresarial, normalmente você vai estar lidando com o servidor gerenciador de banco de dados, o que eles chamam de SGBD. Toda vez que você vê essa sigla em algum artigo, em algum texto, é um servidor gerenciador de banco de dados. O que é isso? O que é um servidor gerenciador de banco de dados? É uma máquina que pode ficar no CPD da empresa ou na nuvem, onde vão estar os bancos de dados empresariais, o banco de dados, o que a gente chama de I/O Bound. É o banco de dados em que os sistemas que aquela empresa usa fazem todo o input e output, fazem toda a entrada de dados e saída de dados, do que está acontecendo em todos os setores da empresa, em todos os locais. Então, quando a gente fala em extração de dados com SQL, né, normalmente a gente vai estar se comunicando com um banco de dados para extrair os dados desse banco I/O Bound e vai jogar em outro lugar para a gente fazer as nossas análises. A gente vai trabalhar principalmente com SQL nessa extração de dados. Como a gente não tem nenhum banco de dados à nossa disposição em casa, a gente precisa configurar o nosso ambiente, que é instalar o server, o servidor, que é o SQL Server 2019, um SGBD, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. A gente precisa instalar a interface de administração dele, para a administração ficar mais fácil, né, para que fique fácil de você fazer as operações que você deseja fazer, né? E instalar um banco de exemplo com dados já carregados. Pô, professor, por que eu preciso instalar um banco de exemplo com dados já carregados? Porque a gente ainda não sabe fazer os inserts no banco, e seria muito ruim a gente fazer insert com pouco dado para exemplificar. Então, esse banco de dados que é oferecido pela Microsoft, se você clicar aqui, ó, banco de dados de exemplo do SQL Server. Olha lá, ó. Tem aqui um doc da Microsoft, ó, banco de dados de exemplo Adventure Works. Ó. Tá vendo? Obter banco de dados de exemplo. Então, quando você clica aqui, tem uma matéria que mostra como é que faz. Eu fiz um videozinho para facilitar para vocês como é que vocês fazem o Adventure Works. Tá? É para praticar mesmo. Tá? Essas empresas que têm ferramentas de desenvolvimento, que têm ferramentas para essa parte
de codificação, armazenamento de dados, elas oferecem uma base de conhecimento muito grande para que você consiga utilizar de forma adequada. E para que você consiga aprender também, porque elas têm que formar mão de obra. Então, quando você instala o SQL Server, né, quando você instala o SQL Server, ele levanta para você o serviço. Tá vendo? Aqui o SQL Express, eu tenho um server também, mas o nosso serviço que vai ficar on é o SQL Express. Esse serviço aqui faz com que a sua máquina local, o seu computador da sua casa, isso é muito importante que você instale no computador da sua casa e pare o serviço, não deixe ele para iniciar automático, caso você não for usar isso com frequência, porque ele vai onerar recursos do seu PC. Né? Ele fica com o server de banco de dados levantado na sua máquina para você poder utilizar. A sua máquina vira um servidor de banco de dados, o SGBD. Então, aquilo passa a consumir recursos de memória, recursos de uma série de coisas para que você utilizar. Só que você precisa instalar o SQL Server porque a gente vai utilizá-lo para praticar os exemplos. Não adianta nada, tá? Eu escrever um monte de código aqui, fazer um monte de coisa, se vocês não estiverem fazendo aí também no server de vocês. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é instalar o SQL Server. Então, vocês têm que pegar esse videozinho aqui, ó, instalando o SQL Server. Tá? E vocês podem fazer no PC de vocês agora. Tá? Daniel? Isso, tem muita diferença entre os bancos de dados relacionais, tipo, entre o SQL Server e o MySQL, por exemplo? Olha só, eles internamente, a estrutura de armazenamento, a forma como ele funciona, são completamente diferentes. Mas todos eles suportam a linguagem SQL. Entendeu? Todos os bancos relacionais. Ela é uma linguagem padrão para banco de dados relacional. Então, você não precisa aprender o SQL do MySQL, ou o SQL do Oracle, ou o SQL do Postgre, ou o SQL do SQL Server. Você precisa aprender o SQL. Depois que você aprender o SQL, você consegue conversar com qualquer um desses servidores. E existem inúmeros servidores relacionais. Né? Servidores até que a gente nunca ouviu falar, existem, mas que suportam o SQL. Tá bom? Então, eu uso o SQL Server nessa aula por vários fatores. Né? Um, porque eu tenho domínio. Isso é bom. Eu não posso ensinar algo em que eu não tenha domínio. Tá? Dois, ele é de graça. Você baixa o Express, instala na sua máquina, baixa o Management Studio, instala na sua máquina e usa. Tá? Então, ele é de graça, isso é muito bom para a gente usar. Né? E tem ampla literatura, amplas coisas. E três, tem um banco de exemplo pronto para a gente usar, que é esse Adventure Works. Né? Então, é muito fácil da gente aprender a utilizá-lo. Ele é de graça, ele está à nossa disposição. Tem um professor que tem domínio suficiente para fazer o básico nele, não tem domínio para ser um administrador de banco de dados, né, para fazer o trabalho mais pesado, mas para usar ele para isso, ele tem como desenvolvimento, como extração de dados. Então, a gente consegue avançar bem, com prática. Né? Não ficar aqui na teoria ensinando o select, no papel, marcas minhas no papel. Eu não quero mostrar para vocês no papel, eu quero mostrar na prática. Tá bom? Mas, para isso, eu preciso que vocês instalem o server primeiro. Então, eu demorei 30 minutos para instalar o server. Né? Uns 10 para baixar, 40 minutos. O Management Studio foi mais rápido. Peço, por favor, para vocês
baixarem e instalarem conforme instruções do vídeo. Vou lá, ó. Vocês querem que eu vá fazendo aqui com vocês até o Professor, ponto que é importante, ao invés de vocês verem o vídeo? Querem, né? Pode ser. Foda, né? Não adianta ter vídeo, né? Vamos lá. Eu não vou instalar de novo, que na minha máquina... Posso até instalar e depois desinstalar, não tem problema. Na minha máquina já está instalado. Então, aqui, ó. Vai procurar lá, SQL Express 2019, download. Aí tá lá, ó. Download Microsoft oficial. Tá vendo? Não precisa de muito trabalho. Tá? Então, cheguem nessa página aqui. Cheguem nessa página aqui. Vamos lá. professor, Porra, vocês querem que eu mande link? Vocês querem que eu mande tudo mastigado também, né, cara? Tá foda, hein? Fala, Daniel. então, tipo, eu tenho um HD e um SSD. É melhor instalar isso aí no HD? Ô, Daniel, você não precisa ter uma grande performance aí do armazenamento de disco do seu servidor, né? Vai ser para você usar para desenvolvimento. Se o seu SSD for espaçoso, joga no SSD. Eu tenho SSD de 480, né? Para mim, tudo é SSD. Mas se não for, joga no HD mesmo. Você vai clicar em baixar, aqui nessa página, ele vai iniciar o download. O download é rapidinho, porque agora eles baixam o instalador primeiro. Tá vendo? 6 megas o download. Você vai iniciar e vai abrir a ferramenta de instalação. Beleza? Quando todo mundo chegar aqui, ó, dê o joinha. Vamos lá, vamos lá. Pode fazer, Pablo. É só você seguir o vídeo depois. Deixa eu ver quem pediu para entrar. Quem pediu para entrar? Não apareceu aqui. Bem, então o que acontece? A gente vai usar personalizado, tá? Não quero usar o básico. Você vai escolher onde você vai salvar a mídia. E ele vai gravar a mídia lá. Agora ele vai fazer um download um pouquinho maior. Tá? Vai fazer um download de 271 megas. Eu já tenho essa mídia lá porque eu já fiz esse trabalho. Já tem ela lá. Aí você vai clicar em instalar. Aí ele vai
fazer o download. Como eu já fiz esse download antes, ele já conferiu e já baixou. Esperar vocês fazerem o download e chegarem nessa tela aqui. Ó. Cliquem no personalizado. Esperem chegar nessa tela. Coloquem joinha aí quando chegarem na tela que eu já estou. Professor, boa noite. Dá licença. A gente pode baixar o Champ no lugar do SQL? Não. Não? Show de bola. O que acontece, o Gabriel? Você pode usar outro servidor nos seus testes, tá? Não tem problema. Só que para acompanhar a aula, para homogeneizar o ensino, a gente vai usar todo mundo a mesma ferramenta na aula. Mas beleza. você enriquece o seu conhecimento, tá? Se você tiver outros servidores aí, praticar em outros. Não, a questão Tudo não era bem? nem prática, eu tava falando só porque é preguiça de instalar SQL, porque o Champ é mais fácil de instalar. Aí eu achei que poderia usar também. Mas tô tranquilo, vou baixar ele aqui. Você está com preguiça de dar next. Então, Pessoal, durante a instalação, ele pode pedir para reiniciar o computador de vocês, tá? Aí vocês vão cair e voltar. Vocês vão clicar. Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Vocês vão clicar na primeira opção. Tá vendo? Essa primeira opção você só vai conseguir avançar quando você cumprir tudo. Tá vendo? Você vai precisar reinicializar seu computador. Então, o que acontece? Eu não vou reinicializar o meu e eu vou abrir o vídeo a partir daqui. Para mostrar para vocês. Vocês reinicializem o de vocês, por favor. Outra ferramenta importante. Aqui é aquele processo que a gente clicou no personalizado, ele vai baixar a mídia. Né? O tamanho. Vamos lá. Aqui o tempo de download que demorou, eu vou pular esse tempo de download. Legal, quando você faz o download, ele traz umas dicasinhas, né? Onde você acha conhecimento, etc. Essas dicasinhas são bem interessantes.
Ele vai extrair toda a instalação e vai chegar naquela tela onde a gente estava. Chegou na tela onde a gente estava. Deixa eu ver aqui que veio a mensagenzinha no fórum. Pessoal, é melhor quando eu tiver com outra tela carregada que vocês falem direto, ao invés de escrever no chat, tá? Beleza. Eu tô aqui instalando, ele tá colocando um monte de coisa do Java, mas a gente não vai usar não, né? Mete bronca. Deixa eu ver aqui, ó. Vou abrir uma nova instalação, tá vendo? Aham. Olha lá. Deixa eu fazer aqui que eu vou chegar lá. Ele vai aparecer uns processos aí que vem por padrão adicionado. Aceito do Java. condições, tudo isso. Li tudo, ó. Aceito condições. Tá lá, avanço. Professor, esse básico do personalizado tem muita diferença? Tem porque a gente não vai configurar algumas coisas. Eu quero configurar algumas coisas. Entendeu? Entendi, valeu. Aqui eu já tinha feito aquela reinicialização que ele pede. Eu já estava cumprindo as regras. Segue, já vai vencer essa tela aqui. Vocês podem me interromper a qualquer minuto, tá, gente? Ele foi lá, ó. Vai continuar. Bom. Ok. Seleção de recursos, aqui é importante. Ó. Tá? Você pode mandar bala aqui, machine learning, replicação, esse padrãozinho dele aqui, não tem problema nenhum, não. Tá? Padrão. Isso aqui é que é importante, gente, essa parte aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui é o nome da instância do server. É através desse nome aqui que você vai acessar a SQL Express. Ele pode não ter nome nenhum a primeira instância, que aí você acessa só pelo nome da máquina. Mas eu acho interessante, quando você instala Express, você dá o nome de SQL Express. Tá? Por quê? Porque quando você for acessá-lo, você vai usar o nome da sua máquina e o SQL Express. Então, esse nome aqui é importante, tá? Da instância nomeada. Então, vocês podem manter o SQL Express como instância nomeada. Você pode ter mais de uma instância de server instalada, você pode ter vários servers instalados. Eu mesmo, na minha máquina, eu tenho uma instância do SQL Full e uma instância do SQL Express instalada. Tá? E com os dois aqui me consumindo recurso. Como a gente está dando essa aula agora com o objetivo de fazer a prática da SQL, de SQL, não exige aí um servidor full, o SQL Express é perfeito para a gente fazer essas atividades. Tá? Então, a instância mantém esse nome SQL Express, que depois a gente vai instalar o SQL Express. Vocês conseguiram chegar nessa parte aqui? Eu tô conseguindo ir. Todo mundo conseguiu chegar nessa parte aqui, gente? Eu já tô conseguindo já. Pô, aqui deu ruim. Vai lá, reinicia o PC, a gente espera, tá? Não precisa se preocupar, não. Reinicia o PC, a gente precisa conseguir instalar o SQL Express
nas máquinas, né? Quem não conseguir depois, faz o vídeo, né? Não, eu que dei mole aqui, professor. É que Esse eu vídeo. só escutei o senhor falou que era para instalar, não sabia como que era para instalar, tal, nem sabia que era para ver o vídeo. Aí eu fui e cliquei no básico para instalar. Aí eu tentei cancelar, mas não deixa cancelar não, só se forçar. Eu tô com medo de forçar e dar ruim, entendeu? Não, o básico, provavelmente, ele vai fazer isso que a gente está fazendo, tá? Só que você não ia entender esses detalhes, o nome da instância, Entendi, esse tipo de entendi. coisa. Isso é importante. Provavelmente a instância que o SQL Express vai usar é a SQL Express mesmo. Só que eu não consigo garantir. No personalizado eu estou garantindo, entendeu? Eu vou esperar acabar a instalação aqui e vou reinstalar ele. Não, não precisa não. A gente verifica se vai funcionar. Beleza, então. Manda instalar. Isso aqui é instalar local, né? Ele vai baixar e vai instalar. Isso aqui é os serviços. Quem vai ter privilégio de fazer essas coisas, você pode manter o padrão. Isso aqui na padrão ele instala só com o modo de autenticação do Windows. Ele não instala com o modo misto. Eu instalo sempre no modo misto. Por quê? Porque eu tenho um outro usuário para acessar, além do usuário que instalou. Aqui tem uma dificuldade, tá, gente? Qual que é a dificuldade? Quando você instala ele só no modo padrão, o usuário que está conectado na sua máquina, né, quando você entra na sua máquina e tem um usuário só, vamos lá, do Windows 8 para cima, né, mesmo que não tenha o usuário aparente para você, que ela entre automático, a sua máquina tem um usuário. Esse usuário, normalmente, ele vai ser administrador local, se você não configurou ele como visitante, etc. Né? Quando você instala o SQL só com esse modo, o modo de autenticação do Windows, né? É muito legal aqui, né? Os videozinhos que a minha filha pequenininha vê, né? A Fazenda do Zenon, completo. O usuário que instalou, ele é o administrador do server. Para fazer algumas funções no servidor, a gente vai precisar ser administrador dele, para criar banco, para executar script, etc. Né? Então, ele só vai funcionar, o seu SQL Server só vai funcionar enquanto você não criar outros usuários e configurar com o usuário que criou, se você criar o modo padrão. Tá? Então, por isso que aqui eu prefiro sempre habilitar o modo de autenticação mista. Tá? Eu coloco o modo misto. Esse modo misto, além do usuário padrão, ele habilita uma conexão padrão com um usuário chamado SA. Né? O SA vai habilitar. Aqui é o nome do meu server, ó. Tá vendo? O nome do meu server é desktop, meio de alguma coisa aqui. Esse aqui é o nome do usuário, administradora. Tá vendo? Só que quando você habilita o misto e coloca uma senha, aqui eu coloquei SA123, SA123, significa que você vai ter um outro usuário para administrar também. Tá? E aqui está dizendo, ó, os administradores do SQL Server têm acesso irrestrito aos mecanismos do banco de dados. Eles podem fazer qualquer coisa no servidor. Tá? Essa é uma das características que a gente tem quando a gente fala de sistema gerenciador de banco de dados. O sistema gerenciador de banco de dados, ele permite que você tenha usuários administradores que fazem tudo no server, podem criar banco, criar tabela, destruir banco, criar consulta, destruir consulta, criar procedimento, destruir procedimento. E você tem usuários que só podem usar o banco, só podem dar insert, update, delete, e tem usuários que só podem selecionar. E tem usuários que só podem selecionar o dado de uma determinada tabela em um determinado banco. Então você consegue configurar esse tipo de coisa no SGBD. Tá? O foco da nossa aula não é trabalhar essa parte de administração de banco de dados. A gente não vai entrar nesse mérito. Tá? A gente vai instalar o banco, usar ele o tempo todo como administrador e fazer as operações que a gente tem que fazer com foco no SQL. É isso que a gente vai fazer. Tá bom? Então, dando sequência, tá? Configurei o modo misto lá, ó.
Aí aqui são os locais de armazenamento, você pode manter padrão, o TempDB pode manter padrão, não precisa se preocupar. A memória que vai utilizar pode manter padrão. Tudo isso é padrão, tá? Não precisa se preocupar com isso. A gente vai avançar nessa linha. Beleza. Aí ele vai instalar o R. Né? Vai instalar o R. Aí vai gerar outra lista de dependências. Tem mais alguma coisa. Aí aqui é o processo de instalação. Todos esses minutos aqui são o processo de instalação. Isso vai demorar com vocês também. Tá? Aí aqui está terminando a instalação. Bem, tem que chegar aqui e tá tudo verdinho do lado. Tudo isso ele conseguiu fazer. Ó. Tá vendo? Eu vou esperar vocês chegarem aqui no verdinho. Depois do processo. Vamos lá. Todo mundo. Eu sei que... Pô, professor, eu vim aqui para aprender a SQL e você está instalando um servidor na minha máquina. Tá? É porque eu não quero ensinar SQL para vocês no papel. Tá bom? Thiago. Você tem os ícones para você acessar o SQL, mas você não vai conseguir acessar o servidor de forma fácil por esses ícones. A gente vai precisar instalar uma segunda ferramenta chamada Management Studio. É com essa segunda ferramenta que a gente vai fazer os scripts para aprender o SQL. Então, tudo que a gente está fazendo agora é preparo. Tá? Por isso que, quando eu apresentei a eletiva, eu disse que um dos pré-requisitos para fazer essa disciplina é o quê? Um dos pré-requisitos é ter um PC em casa. Tá? Porque não é possível a gente fazer. O SQL Server. Tá? Você fala do SQL Server, do menuzinho, né? Ele tem esses pacotezinhos aqui de configuração. Tem o Installation Center. Né? Tem importar e exportar dados. Isso aqui já é da ferramenta completa do SQL. Né? Mas esse Configuration Manager aqui é uma ferramenta administrativa. Isso aqui é para você configurar protocolo, para você startar ou bloquear serviço. Ó. Tá vendo? Qual serviço que está rodando, qual que não está. A mesma coisa que eu faço com o painel de controle, eu posso parar aqui. Estou parando o meu server principal aqui, que ele está minerando recurso. Não quero deixar ele rodando. Tá vendo? Parei ele. Só que ele está ainda para iniciar automático, não mais. Acho que ele está parado. Não, está para iniciar automático. Vou colocar manual aqui, que eu não quero que ele comece junto com o meu servidor. Eu vou usar só o Express. Mas é para você configurar se o protocolo que vai acessar. Aqui tá vendo? Está usando o TCP/IP. Ó. É coisa mais de configuração. Isso aqui é muito técnico. Isso aqui é instalação padrão para a gente fazer o que a gente tem que fazer, nos atende. Para acessar o servidor mesmo, para rodar script, a gente vai usar uma segunda ferramenta chamada Management Studio. É com essa ferramenta que a gente vai rodar os scripts. Então, esse vídeo aqui, vocês vão ter que executar na máquina de vocês com calma. Esse que eu já colei aí, ó. Esse vídeo aí. Vocês vão ter que fazer. Bem, quando vocês concluírem aí a instalação, vocês deem um joinha aí. Pessoal, essa parte inicial ela é mais chatinha,
né? É uma instalação simples, né? Como se você estivesse instalando um programa de jogo na sua máquina, etc. Só que você não vai jogar depois. Você só vai seguir esse scriptzinho para instalação. Mas ela vai trazer muito benefício para a gente nessa configuração de ambiente que a gente fizer, porque depois a gente vai praticar e ver resultado em tempo real. A gente não vai ficar imaginando o resultado. Né? Não afeta muito não, Leonardo. Você perde 75% de performance e 90% da memória. Vai dar para continuar usando. É bem tranquilo. Quando você não estiver usando, você pode parar o serviço, tá? Você pode parar o serviço. Você só tem que lembrar que quando você for usar, você tem que levantar o serviço. Porque o que é muito comum de acontecer é, não está funcionando, não estou conseguindo conectar. Na verdade, é o serviço que está parado. Quando você para o serviço, lá no painel de serviços, ó, tá? Quando você para o serviço aqui, você vê que eu parei naquele outro, o SQL Express. Quando você para o serviço aqui, você não consegue se conectar nele, nem que você conjure com um pentagrama algum ser para te ajudar. Entendeu? Esse cara aqui precisa estar em execução, esse serviço aqui no painel de serviço, SQL Server. O resto, não. O resto você pode usar para outras coisas que a gente não vai abordar na nossa aula. A gente só precisa desse cara aqui rodando. Esse SQL Server aqui, ó, do SQL Express. Esse cara precisa estar em execução. Beleza? Então, quando você não estiver usando, você pode parar ele. Quando você for usar, você levanta. Tá? Ele não vai te matar a performance dessa forma. É fácil ligar e desligar. Você pode parar, clica ali para o serviço, ele para. Né? Você clica no iniciar serviço, ele inicia. Isso é uma moleza. A única coisa que você tem que efetivamente lembrar é de parar quando você não for fazer. Bem, então você vai concluir a instalação, só para eu pular essa parte chata, né? Vai instalar o SQL Server inteiro, vai concluí-lo. Funcionou. Aí eu estou mostrando aqui aquele lance do serviço que eu acabei de mostrar na aula. E acabou. Tá? Esse é o vídeo de instalação que vocês têm que fazer. O próximo vídeo, é o Management Studio, que é a ferramenta de administração. Tá? Que é esse cara aqui, ó. Tá? A mesma coisa. Posso ir para esse outro vídeo ou vamos terminar a instalação? Vocês querem terminar a instalação? Vamos terminar. Termina a instalação aí. Vamos fazer o seguinte, 21 e 26. 21 e 40 a gente retoma. Tá bom? Vão instalando aí. Beleza? 21 e 40, então. Tem esses 15 minutos para baixar tudo aí e instalar. Beleza, show. Ô, pessoal, eu tô vendo o pessoal saindo aí. Não se assustem, né? A eletiva dá poder da gente escolher a disciplina, né? Mas não se assustem com essa aparente dificuldade inicial, tá? A gente está fazendo aí next para levantar o cérebro, entender como é que funciona, né? E depois que tiver tudo configurado, a gente vai fazer os selects. Né? Não se assustem que é só uma dor aparente. Tá bom? A Raíza quer falar. Pode falar, Raíza. Foi sem querer. Professor, Pode falar. só uma pergunta. O meu eu instalei aqui, terminei de instalar, mas não pediu para reiniciar o computador nem nada.
Será que eu fiz alguma coisa errada? Não se preocupa não. Tá um pouco diferente Vai no lá no seu... painel, vai lá no painel de serviços agora e confere se o serviço está levantado. Entendeu? Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Acho que deve ser de máquina para máquina. Aqui também não pediu para reiniciar, não. De repente a sua máquina já está toda atualizada, já tinha todos os componentes, ele só instalou o server e beleza. Vida que segue. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender a andar de bicicleta. Só que para aprender a andar de bicicleta, a gente tem que ter uma bicicleta funcionando. Né? Ninguém aprende a andar de bicicleta só na teoria. Né? A teoria é fácil, né? É só pedalar e equilibrar que ela vai. Não é isso? Pedala e equilibra que a bicicleta... Baixar o desenvolvedor ou Express? Express. Vai baixar o Express mesmo. Professor, fazer uma pergunta. Aí tá, eu vi aqui, tá em execução o Express. Então, aí você baixou disse essa que, primeira parte. Aí você disse que quando eu não estiver usando, eu tenho que parar ele aqui, né? É isso? Isso. Só o Você Express? Só o Express. Você tira da inicialização automática e para o serviço. Beleza. Tá? Qual que é o risco? Tá? O risco é você iniciar na próxima aula, né? Vou iniciar na próxima aula. E você achar que você está com algum problema, mas você só não iniciou o serviço. Entendeu? Ele não funciona se o serviço não tiver iniciado. Aí você vai lá e vai instalar o SQL Server de novo. Só que aí você vai ter que instalar com outro nome na instância. Você vai ter 2 SQL Server. Então, a partir do momento que você sabe que você está parando o serviço, você tem que entender que você vai ter que levantar o serviço quando você quiser usar. Entendeu? Beleza. Vai ficar divertido, pessoal, eu prometo. Né? Nem que seja quando o aluno com raiva arranhar meu carro na faculdade. Mas vai ficar divertido. Professor, Fala, João. Apareceu uma mensagem de erro aqui na instalação. Deixa eu parar aqui. Compartilha com a gente aí. O problema é que está num outro computador, que eu estou assistindo a aula no notebook aqui, num desktop, eu estou fazendo a instalação para eu ficar sem perder muito, ficar indo de uma tela para outra. Aí eu não consigo compartilhar a mensagem exatamente como ela está lá. Pô, dá um print na tela aí, manda pra gente olhar. Vamos tentar entender qual que é a sua mensagem de erro. Ô, João, licença. Ô, João, é uma mensagem de erro que fala que precisa reiniciar o computador porque deu erro no processo anterior? Não. Ela está... A instalação do Microsoft SQL Server 2019 correu o seguinte erro. E aí vem quase 2 linhas ali de mensagem. Entendi. Manda essa mensagem pra gente aí. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei não. Ué, logo a commit no seu PC, pô.
Ah, beleza. Conecta e Fazer isso. Professor, o meu tá no final da instalação, aí tá instalando o SPO.cabo, cable, e travou, tá ligado? Eu vou esperar uns É 5 isso. minutos, se não for mais, eu vou reiniciar aqui e começar de novo. Ó, se fosse você, eu esperava o tempo que for necessário. Ele demora mesmo. Aqui no meu PC ficou um bom tempo nessa parte Ah, aí. show. Aí depois ele vai dar baixando, instalando e vai Ah, continuar. tranquilo, valeu. É Professor, isso aí. o meu terminou aqui, mas deu um monte de falha aqui. Eu vou reiniciar. Ele deu falha em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos. Vou reiniciar o computador e vou ver se vai ter alguma solução. Deixa eu ver as falhas aí, Leonardo. Compartilha aí Beleza, pra vou. contar. Nossa, As últimas inscrições no meu canal é o Pedro de Oxum, Danilo Maia e Marcos de Oliveira. Caramba. Aí, professor. Cadê? Opa, acho que eu compartilhei errado, peraí. Ou não. Compartilhou? Não sei, você tá vendo qual tela aí? Eu não tô vendo nada. Sua tela ficou num cantinho aqui. Tá compartilhando o menu de Tá, instalação. Peraí. Tá vendo aí agora? Tá, deixa eu fechar aqui para ver se melhora a resolução. Você tem que compartilhar em 720, né? Como que faz isso aí? Não sei se- Ficou ruim aqui, ficou muito pequeno para mim. Como que eu compartilho isso? Compartilha de novo, velho. Você vai em configurações no 3 pontinhos. Parece que ele tá com problema de sinal. Configurações. Aí tem lá, ó, resolução de saída. É aqui, ó. Deixa eu mostrar para você onde é que fica. Isso, resolução de saída, coloca 720p. Vou Aí parar e melhora. botar de novo, não? Para a apresentação e compartilha de novo. A principal dica, né, do profissional que estiver fazendo alguma coisa com TI é quando dá errado, reinicia o processo. Beleza. Vê aí se tá pra ver agora. Essa resolução ainda está muito pequenininha, né? É que o monitor aqui não me ajuda também. Meu monitor é bem grande, eu tô até estranhando, mas... Mas eu acho que é reiniciar, ó. Reinicia e faz de novo. Tá, Entendeu? aí pra executar é só chegar lá nos downloads e executar a instalação de novo, né? O instalador. Na pastinha que você colocou, C2 pontos /SQL 2019, se não me engano. Não, entendi, mas ele pede para iniciar o instalador de novo. É o instalador? Isso, não tem problema. Não precisa baixar de novo, não. Beleza. Ele vai usar o instalador que está lá. Professor, Fala, João. posso compartilhar aqui a mensagem agora? Estou pronto. Claro, pô. Vamos lá, João. Só um minuto, estou tentando aqui. Consegue visualizar aí? Não tem como você compartilhar só a tela para ficar maior? Como que eu faço? Eu paro a apresentação e volto? Você para e compartilha só a tela, não compartilha o screen inteiro, não. Tá, beleza.
Foi? Agora foi só a tela principal, né? Não foi a tela de erro. Ixi, deixa eu voltar então. É pequenininha. Compartilha pequenininha. É que quando eu clico para apresentar, ela desaparece. Aí eu. Aí desaparece, então dá um print screen nela e compartilha o print screen aí. Beleza. Alt print screen, cola no Paint lá e compartilha. Exigiu a reinicialização da máquina. Está escrito embaixo ali. Tá? Pode reiniciar e mandar o instalador de novo. Provavelmente vai funcionar. Viu? Igor compartilhou. O que o Igor está fazendo aí? Igor, qual que é a sua ideia de apresentar isso? Acho que ele tá tentando falar, professor. Não tenho certeza. Não está vendo o áudio, não. Está vendo o áudio, não, Igor. Aí fica difícil. Então, depois eu vou mostrar como é que conecta ele, mas eu quero todo mundo no mesmo bonde, no mesmo ponto. Beleza? Posso ir, professor? Pode sim, João. Ele deu um erro aí em alguma coisa que ele não conseguiu baixar, né? Ele estava na instalação do R já? Você sabe? Se for o caso, João, você dá o ok, dá o ok. Dá o ok na mensagem. Não adianta dar ok na imagem, né? Vai ter que dar ok lá na mensagem. Não, já fui lá já. Isso. Aí, se der erro só na instalação do R, provavelmente o server vai estar levantado, não tem problema, a gente vai usar o server que levantou, entendeu? Tá legal. Vou aguardar aqui para ver se acontece mais alguma coisa. Tá ok. Pode interromper o compartilhamento. Podemos progredir, pessoal? Para o Management Studio? Faz joinha no chat aí, faz joinha. O joinha que vai valer a presença. Falou que vai valer a presença, aparece joinha em tudo que é lugar, né?
Pessoal, Falar que não vale horas presente. complementares é mais ainda, professor. Não, hora complementar tem que fazer atividade complementar, não atividade obrigatória. Pô. A eletiva, a partir do momento que você selecionou, ela virou obrigatória, né? É. Professor, para ser complementar, pode ser qualquer curso assim da internet? Ou... Eu tenho que tomar cuidado com a resposta, porque tem outros Tá. alunos de outros cursos aqui. Ah, tá. Nos sistemas de informação, eu aceito qualquer curso relacionado com a área de TI. Beleza. Que tem que Tá bom? tem que fazer enquanto estiver na faculdade, né, no caso. Tipo assim, no período Durante da. o período em que você estiver cursando, com certeza. Os outros cursos têm que ver com o coordenador deles, o que eles aceitam. Tá bom? Pode ser curso da Fundação Bradesco, professor? Pode. Tendo um certificado com a quantidade de horas é o suficiente para mim. Pode ser um curso de Python. Só que ele não vale a quantidade de horas total se tiver mais de 20 horas, tá? Ele vai valer no máximo 20 horas. Fiz um curso de 200 horas. Quantas horas vale? 20. Ô, professor, e pode fazer as aulas complementares só de cursos? Por exemplo, 5 cursos diferentes, etc? Pode. É a gosto do freguês. No final de cada ano, ou no final do quarto ano, eu prefiro que me entreguem no final do quarto ano, vocês vão encadernar todos os certificados e as planilhas de preenchimento das horas, eu vou validar e vai validar as suas 100 horas. É assim que eu faço no curso de sistemas. Mas é importante que cada aluno que de outro curso veja com o coordenador do curso quais são os critérios do curso dele. Tá bom? Eu sou bem flexível no curso de sistemas, porque a nossa realidade hoje é de curso online mesmo. Mas inclui aí quem presta serviço para os juizados e outras coisas do tipo. Doação de sangue, por aí vai. Tudo isso conta como hora complementar. Participação em seminário, em congresso, tem todo um regramento. Vamos lá. Vamos para a próxima fase. Faltam 15 minutos para encerrar a aula. Eu achei que ia dar tempo de mostrar todas as instalações hoje. Mas não dá. O segundo carinha que a gente vai, é o SQL Server Express. Não, o Express não, desculpa, o Management Studio. Professor, posso te interromper rapidinho? Pode. É que terminou ali aquela instalação, e aí apareceu a falha ali só no Python e no R. Maravilha, vida que segue. Verifica lá no painel de serviço se o SQL Server está instalado, se tiver, vida que segue. Tá legal. Beleza? Beleza. Vou apresentar para vocês quem vê a aula comigo aqui, ó. Aí, ó. Fica aqui deitado no meu pé. Eu gosto de ver a aula. Eu sou o baixinho da casa, eu sou o baixinho. Ele gosta de deitar no meu pé aqui. É o doguinho. Bem, o Management Studio, ele é uma ferramenta de administração do banco de dados. Ambiente integrado para administrar gerenciamento de qualquer infraestrutura do SQL Server. Então, você pode usar ele para acessar o Azure, que é na nuvem, né? Ou o SQL Server instalado local, para que você rode os scripts. Aí a gente vai usar ele para acessar o nosso servidor que a gente acabou de instalar. Então, a instalação do Express também é bem simplesinha. A gente vai baixar o Management Studio aqui, ó. Management Studio, download gratuito. Tá? Quando tiver o aba de vocês, eu vou colocar os vídeos lá e todos os links bonitinhos.
Tá? Ele vai fazer o download. Está fazendo ali, ó. E aí vai abrir a instalação do Management Studio. Opa! Não, foi para outro vídeo. Odeio isso. Aqui, isso. Aí também é um downloadzinho mais curtinho. Ele vai fazer o download do Management Studio. Vamos progredir aqui. Progredir. Beleza. E aí, daqui para frente, depois de instalado o Management Studio, depois que ele concluiu a instalação, demorou 6 minutos aqui, ó, para concluir a instalação. Então, vocês instalem aí o Management Studio, tá? O link para a instalação do Management Studio está disponível aqui. O link para a instalação, coloquei aqui para vocês. E aí ele vai aparecer aqui, ó, SQL Management Studio. Microsoft SQL Server Management Studio 18. Essa aqui é a versão mais nova do Management Studio. É uma ferramenta que ele parece complicado também, quando você olha de início. O pessoal que não está habituado vai achar assim, pô, super complicado, mas na verdade vocês vão ver que ele é muito fácil. Isso aqui é como vocês conectam no banco. Ó. Esse aqui é o nome da minha máquina. É o nome da minha estação. É o nome da minha estação. Onde é que você vai ver o nome da sua estação? Aí, painel de controle. Tá? Você vai lá. Painel de controle. Vai aparecer aqui, exibir por categoria, eu gosto de colocar os ícones pequenos. Aí você vai aqui no sistema, aqui, ó. Se não me engano, é aqui mesmo. Aí está aqui o nome do dispositivo. Tá vendo? Esse é o nome do meu laptop. O nome de vocês é diferente desse. Tá? Então, qual servidor você vai se conectar? Você vai conectar no seu laptop. Você lembra aquele nome da instância que a gente deu? SQL Server? SQL Express? Esse é o nome da instância. / nome da instância. Então, é o nome da sua máquina, que você vai ver aqui em configurações sistema. Ah, professor, por que é o nome da minha máquina? Porque a minha máquina está se comportando como um server. Poderia ser um servidor na rede. Você ia usar o nome dele na rede. Entendeu? Você ia usar o nome dele na rede lá. Poderia ser, sei lá, o server Brenner, que está lá na sala, e eu acessar ele lá na sala, por exemplo. Tá? Beleza? Professor, eu até ia perguntar, então, usando o SQL Server Manager, eu consigo acessar um banco de dados no servidor que está na rede? Eu não preciso estar necessariamente no computador do servidor? Com certeza. A única coisa que muda aqui é o nome do servidor e o nome da instância. Ó. Você tem que saber esses dois. Aham. Entendeu? Sim, Se ele não tiver nome de instância, você vai se conectar só com o nome do servidor. Ah, beleza. Entendeu? Mas se ele tiver uma instância nomeada, você vai ter que dar o nome do servidor e o nome da instância. Show, obrigado. Maravilha? E aqui você pode se conectar com o usuário do Windows, que é aquele que a gente instalou, o Gabriel Brenner que instalou, ou com a autenticação do SQL Server, que é o que a gente habilitou, a autenticação mista, o SA, e a senha que eu tenho aqui é SA123, que eu cadastrei lá na instalação. Quando eu habilitei a autenticação mista, eu posso autenticar por esses dois meios. Autenticação do Windows ou autenticação do SQL Server. Então, a aula de hoje termina quando você conseguir conectar. Pum, conseguir conectar. Termina aqui, ó. Beleza? Ou você vai conectar dessa forma, ou você vai conectar pelo usuário do Windows. Consegui conectar a instalação que eu fiz. Estou compartilhando, Tônia? A instalação que eu fiz
O servidor está configurado, ó. O servidor está configurado. Tá? Está rodando, está levantado, o usuário está funcionando e eu consegui conectar com o Management Studio. Aí daqui para frente, eu vou aí sim praticar SQL, mas isso eu vou fazer em outras aulas. Que aí a gente vai usar os comandos. Tá? Para a gente ver como é que funciona o SQL, como é que a gente extrai dados do banco de dados, como é que a gente faz o where, etc. Tá? Depois a gente vai instalar os bancos de exemplo para a gente brincar com eles. Mas eu preciso só que termine aqui na conexão. Tá bom? E as minhas aulas de SQL também vão ser on fire. A gente vai ter a ideia do que quer selecionar e vai fazer as seleções, usar os critérios, etc. Tá? Eu gosto de aula on fire, eu gosto de apanhar junto com vocês. Não deixo o aluno apanhando sozinho, não. Beleza, pessoal? Vocês entenderam, então, o que é para fazer? Nessa primeira aula? Sim, professor. Ficou claro aonde eu quero chegar? O ritmo foi tranquilo? Tá todo mundo feliz? Sim, professor. Foi tranquilo. Maravilha. Parece que é complicado, mas não é complicado. Instalar o SQL Server e instalar o Management Studio. Moleza. Beleza? Só é chatinho, né? Tem que fazer o passo a passo, seguir o roteirinho, etc. Tá bom? Vou interromper a gravação. Assim que tiver disciplina na aula de vocês. Fala, João. Não, professor, foi show a aula, valeu, obrigado aí. Vou interromper a gravação aqui. Assim que tiver o aba de vocês,